Olá, meu nome é Joedi Luciana Bastos Marins Bamonte. Eu sou coordenadora do projeto que vai ser apresentado aqui. Sou professora da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Universidade Estadual Paulista, localizada no Brasil. E esse trabalho que nós vamos apresentar, ele se chama Alfabetismo Visual e Possíveis Impactos Psicológicos em Usuários de Jogos Digitais. Esse trabalho foi feito durante pesquisa de iniciação científica júnior com a aluna Beatriz Barros Marins Belmonte, atualmente graduanda em psicologia, e também em co-orientação com Mariana Escarante Borba. Para dar prosseguimento a essa apresentação, eu passo a palavra a Mariana Borba. O ser humano, assim como seu comportamento, foi e ainda acredito que por muito tempo será um dos principais objetos de estudo da ciência e da psicologia, especialmente. Isso porque, com o advento de tantas tecnologias, novos problemas também vêm surgindo. E compreender toda essa complexidade é muito difícil, é um desafio para todas as áreas, né, que a ciência abrange. E nesse contexto, nós propomos, através do nosso trabalho chamado Alfabetismo Visual e Possíveis Impactos Psicológicos em Usuários de Jogos Digitais, buscar uma maior compreensão dos jogos visuais no século XXI, a partir da instrumentalização concedida pelo alfabetismo visual, de Dondes, pontuando-se quais são os interesses que conduzem adolescentes e jovens para esse universo, né, dos games. Com base nesse levantamento que nós fizemos através de pesquisas na área da psicologia comportamental, nós usaremos as publicações de Wang e seus colaboradores, assim como de Coyne e seus colaboradores, de 2023, e para isso nós escolhemos 3 jogos digitais. Então, os objetivos gerais desse estudo seriam investigar, né, jogos como Farmville, Free Fire e Mortal Kombat, investigando se esses elementos visuais, quais são, né, os elementos visuais utilizados para configurar esses aspectos violentos ou não em seus cenários, figurinos e adereços. Outro objetivo também é comparar o uso desses elementos visuais entre esses jogos, esses 3 jogos, né, que nós escolhemos a partir da ideia de que cada um tem um nível diferente, né, de violência. Então, digamos que o Mortal Kombat seria o que tem um nível maior, o Free Fire um nível mediano e o Farmville, teoricamente, não tem violência, né, por se tratar de um jogo mais infantilizado. Mas a gente vai ver, né, se causa problemas ou não para o indivíduo que é usuário. Outro objetivo também é contribuir para o maior entendimento de como os jogos virtuais podem influenciar indivíduos em seu comportamento. A metodologia adotada é a de levantamento bibliográfico, então a leitura de textos acadêmicos, né, especificamente desses 3 jogos digitais, o Farmville, mais uma vez, Free Fire, Mortal Kombat. O repertório e a base teórica que nós utilizaremos, né, será o alfabetismo visual de Dondes, assim como esses estudos da psicologia experimental, que estudam o comportamento humano, como já foi citado, né, Coyne e Wang. Os resultados também, como base nas diversas formas a partir das quais uma criação pode ser avaliada, nós vamos utilizar a abordagem gestáltica, que foi a mesma utilizada por Dondes, inclusive, para observar esses elementos visuais e fazer uma leitura mais apurada desses jogos. Então, no Farmville, o que a gente observou? Que há o predomínio de tons pastel, com uma paisagem desfocada, uma luminosidade que remete ao período da manhã,
com cores levemente amareladas. Então, traz aquela tranquilidade, aquele ambiente, né, de fazenda, as linhas são arredondadas, o semblante dos animais são mais humanizados, com expressões tranquilas, alegres e afetuosas, já que todos estão próximos, né? Se você procura algumas imagens. Então, existe, né, esse conceito de família, né, esse ar familiar, assim, né, todos os personagens estão próximos, como se realmente pertencessem a uma família. A composição apresenta o uso de técnicas visuais de simetria, unidade, regularidade, simplicidade, economia, opacidade, sutileza e êxtase. Tais técnicas enfatizam que a atenção esteja voltada para uma mensagem clara e descomplicada, passando informações acessíveis tanto a crianças quanto a adultos. O Farmville, né, a gente pode encontrar alguns dados na internet, ele foi exposto ou divulgado largamente pelo Facebook, e em 2010 estima-se que 72 milhões de pessoas, né, fez o uso desse jogo, né, ou jogou esse jogo. Então, já pensando sobre o Mortal Kombat, a principal ideia dessa série é baseada em uma lenda oriental com elementos fantasiosos e hardcore moderno. As perseguições entre diferentes raças e conflitos resultam em um duelo mortal entre os representantes de cada mundo, no qual o vencedor passa a ter o direito de invadir o mundo do perdedor. A luta é o meio de resolver qualquer tipo de conflito entre esses mundos, até mesmo transferir dominação mundial e acalmar o outro vilão. Considerando-se todas as edições da série, o número de personagens chegou a mais de 70, incluídos humanos e seres híbridos. Então, se você observar, né, assim, as propagandas, né, então a gente vê 8 personagens dispostos, tendo uma mulher em primeiro plano. Podemos observar a aplicação das técnicas visuais de simetria, repetição, sequencialidade, profundidade, opacidade e ênfase como recursos principais. Há uso de cores quentes, que variam do amarelo ao marrom, em função das chamas colocadas em primeiro plano. Diferente do Farmville, os personagens não são infantilizados, né? Então, você vê, assim, uma preocupação já com o hiperrealismo. Então, existe o acréscimo aí de traços mais rachurados, a exemplo dos mangás. O jogo de luz e sombra, com tons baixos, mais aguçados, também demonstra um ambiente mais sombrio, desafiante. Os homens, apresentados em segundo plano, sugerem uma sequência. Todos estão armados e prontos para o combate, demonstrando estar em ação. Podemos reconhecer alguns personagens como Rambo, o Exterminador do Futuro, Robocop, né? Então, todos esses personagens bem comuns aí nos anos 80, anos 90, muito conhecidos, né? Então, eles foram convidados para participação no jogo, né? Cada um deles pode ser escolhido, né, pelo jogador com os seus avatares durante as lutas. Mostram frames né, coletados no YouTube de um dos fatalities, né, que são esses... né, você vai acumulando poder durante o jogo e quando, né, aquela barrinha de poder ela está completa, você pode executar o fatality, que seria o momento final de uma luta, né, quando um dos avatares é morto, né? E nesse tipo de cena, que é bem popular entre os jogadores, é possível ver detalhadamente imagens extremamente violentas. Então, assim como a gente vê em filmes, onde existem as classificações etárias, onde esses jogos também geralmente são classificados como para maiores de 18 anos, mas a gente vê, assim, no dia a dia, que muitos pais não levam isso em consideração e acabam permitindo que os filhos joguem esses jogos, mesmo que tenham essas classificações, né, colocadas ali por especialistas que sabem que podem, né, de alguma forma afetar ali a criança que assiste. Já o Free Fire, né, é um jogo mobile online, que se trata de um Battle Royale, que seriam, né, jogos de batalha. Eles apresentam 50 jogadores, os quais caem de paraquedas em uma ilha deserta, tendo que utilizar suas melhores estratégias para sobreviverem. Nessa ilha ficam disponíveis recursos para essa sobrevivência, como armas, kit de primeiros socorros, armaduras, equipamentos de batalha.
o jogo tem características mais realistas do que o Farmville, oferecendo uma experiência mais próxima do público, já que ele é gratuito, né, e disponibilizado mais para celulares. As cenas de ação e as possibilidades de conseguir uma maior produção para as personagens. Então, em relação ao Mortal Kombat, podemos observar que, embora o Free Fire também tenha em seus objetivos vitórias em lutas, a configuração do jogo apresenta cores mais claras durante o percurso feito pelos avatares, assim como traços mais limpos e personagens com uma carga menos agressiva em seus semblantes. E são apresentadas por personagens que aparentam fazer parte de uma grande turma, com roupas e adereços atuais, né? Então, roupas mais modernas, né? Bonés, jaquetas, calças, né? E com as armas, né? Ao mesmo tempo. Para que haja uma identificação, né? Entre os usuários e os personagens do jogo. As cenas de confronto entre os avatares são menos detalhadas do que as do Mortal Kombat, porque é mais um jogo de sobrevivência esse, né? Não é só uma luta entre dois jogadores, né? Então, entre esses 50 que caem ali no local, de paraquedas, né? Um só tem que sobreviver. Então, estão enfatizadas as seguintes técnicas visuais: simetria, regularidade, unidade, êxtase, espontaneidade, profundidade e sequencialidade. Então, assim, agora trazendo, né, à tona essa discussão, mas como os videogames podem afetar os adolescentes, né? Então, o COIN, junto com seus colaboradores, eles afirmaram que os videogames não afetam os adolescentes da mesma forma. Então, ele fez uma pesquisa com 488 adolescentes, onde ele separou em grupos de alta e baixa vulnerabilidade. E também colocou os níveis, né, diferenciados entre os jogos que esses adolescentes jogaram. E o que foi percebido é que os jovens com maior vulnerabilidade, eles tinham mais a propensão de eram mais propensos a serem influenciados, né, pelos jogos mais violentos e apresentarem isso no comportamento. Inclusive, né, esses resultados mostraram que homens com baixa autorregulação também eram mais afetados. E sobre isso também acho que é importante ressaltar que o Wang e os seus colaboradores, eles discorrem sobre a dependência das pessoas em relação à internet. E que na China, uma das principais dependências encontradas está entre os adolescentes em relação a jogos online. Então, esse fato já tem sido considerado, né, como um distúrbio de comportamento. Inclusive, existem já regulamentações lá na China, né, sobre o horário em que as crianças e adolescentes podem usar a internet, né? Eu já ouvi notícias assim que a partir das 18 horas, né, isso já é cortado. O governo tem faz esse controle aí né, em relação a esses adolescentes. E ele compara também o jogo online com o jogo patológico e transtorno sexual devido à similaridade entre os sintomas. Existem alguns relatos também, né, de casos de agressividade. Um deles é de uma mulher americana de 22 anos que acabou assassinando o próprio filho, né, porque ela estava jogando Farmville. E durante o momento que ela estava jogando, a criança começou a chorar, ela ficou descontrolada, fumou um cigarro e sufocou, né, a criança. E depois ela confessou o crime, né, ela estrangulou o bebê. Em relação ao Mortal Kombat também, né, existem algumas notícias. E o Free Fire, aqui no Brasil, né, teve um fato ocorrido em 2019, onde jovens vestidos, né, com as roupas dos personagens do jogo, invadiram uma escola e mataram 7 pessoas. Aí, uma senhora, né, quando viu a notícia, proibiu, né, o neto de jogar o jogo. Ele ficou revoltado com a situação e agrediu a avó, que foi encaminhada também para um hospital. Então, considerando esses fatos, nós chegamos à conclusão de que, na verdade, o que prejudica, assim, não existe nenhuma responsabilidade relacionada ao alfabetismo visual ou às imagens, né, que são disponibilizadas nos jogos, né, mas
Para ocorrer um problema, de fato, é preciso que haja uma vulnerabilidade, né, no indivíduo que faz, que joga, né? Então, é só isso que está atrelado, né, de maneira negativa, né, de acordo com esses estudos, ao alfabetismo visual.